E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E dessa vez, mais um vídeo de Death Note pra quem estava sentindo já saudades desses vídeos no canal. Bem galera, Death Note é um dos animes que possui uma das melhores adaptações do mangá pro anime, sendo essa adaptação quase que totalmente fiel ao mangá, só que ainda assim existem algumas diferenças. Nesse vídeo de hoje nós vamos ver quais são 13 diferenças entre o mangá e o anime de Death Note. Então se você quiser saber, é só esperar aí que depois da vinheta eu vou falar essas diferenças e eu tenho certeza aí que alguma dessas você não sabia. Lembrando que todas as informações desse vídeo nós pegamos do databook oficial de Death Note, dos mangás de Death Note e também, logicamente, do anime de Death Note. Bem galera, a primeira diferença, e é uma coisa que as pessoas colocam muito nos comentários dos vídeos do MangaTube de Death Note por não saber. A primeira diferença é o ano em que se passa a história, porque existe uma diferença de anos entre a história que se passa no mangá e a história que se passa no anime. No mangá, a história começa no dia 28/11 de 2003, que é a data em que o Light encontra o Death Note lá no chão, lá no pátio da escola dele. E a história termina no dia 28/1 de 2010. Já no anime, a história começa no dia 28/11 de 2006 e termina no dia 28/1 de 2013. Aí você pergunta, Joey, por que teve essa diferença de anos do mangá pro anime? Bem, o estúdio de adaptação resolveu deixar o anime se passando no ano em que ele foi exibido no Japão, ou seja, no ano de 2007, né? Ele começa em 2006, mas o anime começou lá no Japão em 2007. Então eles quiseram deixar como se a história rolasse de acordo com o tempo original no Japão. Então por isso que tem essa diferença. Porém, as datas oficiais são as datas do mangá, porque eles são o material original feito pelo Tsugumi Ohba e o Takeshi Obata. Então se for considerar data de morte, a gente considera sempre as datas do mangá. Outra diferença que muita gente tem dúvida, ainda mais quem não leu o mangá, é a respeito da morte do Teru Mikami, e ela é a nossa segunda diferença. No mangá, o Mikami é preso após a morte do Light, e ele se mata na delegacia uma semana depois da morte do Light. Já no anime, não acontece isso. No anime, o Mikami se mata se furando, né? Furando uma caneta no peito dele. E jorra lá sangue pra todo quanto é lado. E nisso daí, ele morre. Terceira diferença, a respeito do funeral do L. No mangá, não é mostrado o funeral do L. Após a sua morte, o outro capítulo já se inicia 10 dias depois da sua morte. Após o capítulo de sua morte, só é mostrado uma cena na qual o Matsuda comenta que já se passaram 10 dias do seu funeral. No anime, só que na verdade no OVA Death Note Relight Parte 1, é mostrado sim uma cena do funeral de L, onde estão lá todos os membros das forças especiais, e o Light no túmulo do L. E até nessa cena no anime, o Light também, né, faz uma cena, ele tá fingindo que tá chorando, mas ele fala lá de frente pro túmulo do L de que ele venceu. Então essa também é uma outra diferença que a gente tem do mangá pro anime. A quarta diferença é a respeito do Light e do L. Uma coisa que acontece muito no mangá é que, por ele ter muito texto, muita gente acaba achando ele enjoativo, porque ele realmente é um mangá que você demora muito mais para ler se for comparado com um outro mangá. Em contrapartida do anime, em que as coisas acontecem mais rápido.
Porém, há coisas em que a gente só vai conseguir mesmo perceber lendo o mangá que eles não teriam como mostrar no anime. E no mangá, justamente por toda essa abertura que a história dá, a gente vê os dois lados de pensamento. Ele mostra tanto os lados de pensamento do Light, quanto também os pensamentos do L, trazendo então um equilíbrio maior entre os personagens. No anime, ele se atém mais aos pensamentos, planos e armadilhas do Light, não mostrando pra gente também toda essa parte do L. Quinta diferença: Light testando o Death Note. No mangá, não mostra o Light testando o Death Note, anotando nomes de bandidos em casa. E quando o Ryuki aparece, ele já sabe de tudo. No anime, antes de encontrar com o Ryuki, ele acaba escrevendo um nome no Death Note para testar. E esse nome é de um homem que acabou atacando 6 pessoas em um shopping lá no Japão. 40秒で心臓麻痺だったな。 Sexta diferença: família da Misa. No mangá, além de sabermos que a Misa teve os seus pais assassinados, também é citado que ela possui uma irmã mais velha, só que essa irmã nunca apareceu na história. Já no anime, ela apenas fala que os seus pais foram assassinados por um bandido e não cita nenhum outro membro de sua família. Sétima diferença: personalidade do L. No mangá, o L não é tão frio assim quanto no anime. Ele até tem algumas cenas em que ele acaba demonstrando também outras emoções, como raiva, surpresa, confusão e tristeza. Já no anime, ele é totalmente frio, como se fosse apenas uma máquina para resolver casos. 現に山根美沙もライト君も情報を得ていないのに犯罪者が殺されている。それだけで十分わかるはずだ。いえ、分かったのは天音の八神ライトに対する異常なまでの愛くらいです。 Oitava diferença: Light machista no anime. No mangá, no segundo encontro entre Light e Misa, a Misa aparece de surpresa, pois diz que não estava aguentando ficar longe do Light. E logo em seguida, Light chama ela para ir até a sua casa. No anime, nessa mesma cena, assim que a Misa vê o Light, ela se joga desesperadamente em cima dele, acabam os dois caindo no chão, né? E um monte de pessoa ali em volta assistindo toda aquela cena. E é aí que o Light comenta que aquela foi a primeira vez em que ele sentiu vontade de bater em uma mulher. Então, olha, nós temos um Light machista no anime e um Light feminista no mangá. あ、そう。これではますますミサに会うことは危険だ。どうしても2週間待てなくて、今ライトのうちに行こうとしてただから。おう、女を殴りたいと本気で思ったのは生まれて初めてだ。 Nona diferença a respeito do match, ou como muitas pessoas gostam de citar, como sendo o terceiro L. E galera, podem ficar tranquilos que vai ter um vídeo específico para o match aqui no canal, para que vocês conheçam mais sobre ele. Só dando um resuminho básico aí, para quem não conhece, o Matt é uma das crianças que também foi criadas na Wemyss House, e junto com o Nier e o Melo, eles também era propenso a substituir o L. Muitas pessoas não o conhecem por ter somente assistido o anime, e é justamente disso essa diferença. No mangá, nós temos toda uma apresentação do Matt, e até mostra que ele ajudou o Melo a espionar e coletar as informações a respeito da Misa Amane. Já no anime, ele aparece do nada e ele somente aparece para ajudar no sequestro da Takada e simplesmente morrer por conta disso, como se ele não fosse um personagem importante. 先回りしてる車か。どれだけいるんだ。高田の護衛ってのは。大体俺は 高田様誘拐の共犯、聞きたいこともあるだろう。撃つわけ。 Décima diferença:
a morte do Light. Sim, existe diferença entre a morte do Light no mangá e no anime. No mangá, o que acontece? Assim que ele leva lá os tiros do Matsuda, ele começa desesperadamente a chamar as pessoas que o ajudaram durante essa trajetória, né? A Misa, o Mikami e a Takada. E em uma situação de desespero, vendo como uma última saída, ele pede para que o Ryuki escreva o nome de todos que estão ali em seu Death Note. Aí o Ryuki fala, né? Tá bom, Light, vou escrever. Aí o Light já, né, começa lá, e todos vão morrer. Só que aí o Ryuki fala, não, Light, quem vai morrer é você. Aí o Light começa a implorar pro Ryuki não escrever o seu nome, só que é tarde demais. Assim como o Ryuki tinha dito no começo da história, seria ele quem escreveria o nome do Light em seu Death Note. E assim ele o fez. Aí o Light começa a desesperadamente gritar, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, e pum! Tem aquela cena que até é uma cena muito famosa no mangá, que tá o Light assim, e o negócio indo assim pro coração dele, muito foda essa cena. Nessa cena o Ryuki diz que não existe nem céu nem inferno, e que a morte do Light vai ser igual a todas as outras. E o Light morre ali no galpão mesmo. Já no anime, essa cena, ela tem algumas diferenças, né? O Light começa também a gritar por ajuda para todo mundo que já o ajudou, né? A Misa, a Takada, o Mikami, só que ninguém aparece. Nesse momento, o Light aproveita em que o Mikami se matou, né? Enfiou lá e todo mundo tá dando atenção para aquilo, e ele foge ali do galpão e começa a correr. Essa cena eu acho legal no anime porque ela é uma cena em metáfora, né? Ou seja, não é porque aquilo tá aparecendo ali que realmente está acontecendo. É uma cena que quis trazer uma mensagem. Então o Light, ele até acaba se encontrando com ele mesmo do passado, né? Aquela pessoa que era mais na dele, que era mais estudioso, e o que ele se tornou com essa ambição de querer ser o deus do novo mundo. Nesse momento a gente vê o Ryuki em cima de uma torre, e o Ryuki começa a falar que foi divertido, ele tá lá com o Light durante todo esse tempo, mas que ali era o fim. Então o Ryuki escreve o nome do Light no Death Note. O Light, ele acaba entrando em um outro galpão, e ele acaba, né, na escada ali mesmo, morrendo de parada cardíaca. Antes de morrer, ele tem uma visão. Uma visão! Não significa que a pessoa tava lá, tá? Do L. Ele acaba tendo uma visão que o L tá ali, mas não signifique que o L esteja vivo, tá bom, galera? Ele está morto, feto, enterrado. Foi ali, como eu falei, foi uma cena em metáfora. 11ª diferença: cenas exclusivas. Não é só o mangá que tem exclusividade. O anime também possui cenas exclusivas. Como no episódio 25, aquela cena em que o L está na chuva e o Light vai lá para conversar com ele. E também a cena em que o Light seca os pés do L. Oi. すぐ慣れます。 Essas duas cenas não existem no mangá. Mas também no mangá nós temos cenas exclusivas que não apareceram no anime. Por exemplo, uma cena em que mostra o Melo brincando com outras crianças lá na Uemi's House. Isso quando o L morre, né, no momento em que o L morre. E também uma outra cena onde uma garota chamada Linda chama o Nier para brincar com as outras crianças. Essas cenas nós não tivemos no anime. 12ª diferença: a personalidade do Melo. O Melo, ele pode-se dizer que é um dos personagens que o pessoal menos gosta se a gente for comparar com o Light, o L e o Nier. Mas isso eu culpo o próprio anime, porque quem lê o mangá sabe que o Melo do mangá é completamente diferente do Melo do anime. No mangá, o Melo é completamente obcecado por superar o Nier, né? Por querer mostrar que ele é melhor, usando de tudo que ele tem para conseguir atingir esse objetivo. E mesmo ajudando o Nier de vez em quando, ele ainda tem o objetivo de se tornar o primeiro na sucessão do L. E isso o mangá deixa bem evidente.
Já no anime, o Melo meio que deixa essa obsessão de lado e ele acaba sempre ajudando o Nier. Só que o Melo faz sempre, né, a parte suja ali do trabalho quando ele precisou sequestrar a Takada, jogando então todos os holofotes para o Nier. E 13ª diferença, bem galera, no mangá nós não temos nenhuma abertura e nenhum encerramento. Não, é brincadeira galera, não é essa a diferença. Para fechar com chave de ouro, nós vamos falar sobre o final do mangá versus o final do anime. No mangá, após a morte do Light, nós ainda temos um outro capítulo, que é o capítulo 108, que é o capítulo epílogo da série. Então nele conta qual foi o destino de todos os personagens da série. Nesse capítulo a gente sabe que o Mikami se suicidou lá na cadeia, a gente também sabe que a Misa se suicidou, a gente sabe qual foi o destino de todos os membros lá da SPK, a gente sabe qual foi também o destino das forças especiais que estavam destinadas a encontrar o Kira, e também nesse capítulo a gente sabe que o Nier se tornou o terceiro L, né? O novo L, sucedeu o L. E também no final desse capítulo é mostrado que algumas pessoas criaram uma seita de apoio ao Kira, mostrando que mesmo morto ele acabou sim se tornando um deus, né? Mas de uma outra forma. Já no anime, nós não temos nenhum capítulo epílogo. Ele simplesmente acaba ali com a morte do Light. A gente tem uma suposição em que a Misa pode ter se matado porque mostra ela em cima do prédio, mas os autores nunca divulgaram qual foi a forma que ela usou para se suicidar. A gente só sabe que ela se matou 1 ano depois da morte do Light. Bem galera, essas foram então as 13 diferenças entre o mangá e o anime. Lembrando que se você gosta bastante de Death Note, só leu o mangá ou só assistiu o anime, leia o mangá e também assista o anime pra se completar, pra você saber aí tudinho sobre a série. Uma complementa a outra e eu tenho certeza que você vai gostar de ambas. Também leiam Databook, ó, está aqui, aproveite que a JBC o relançou, então tá super fácil de você achar ele em livrarias, lojas especializadas. Ele também tem muita informação extra que com certeza todo fã de Death Note vai adorar saber. Galera, se você gostou do vídeo, então deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Se você souber alguma outra diferença que não foi dita nesse vídeo, pode deixar aí nos comentários e quem sabe pode surgir uma possível parte 2. No mais, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, nos vemos na próxima. Será que vai ter mais vídeo de Death Note no canal? Não sei, aguardem aí. Valeu, falou e tchau!